Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou! E este é o podcast que vai tocar as suas ideias. Meu nome é Guto, ou o Gustavo, sou um homem negro de óculos, cabelo cacheado, barba e estou de camisa branca. Eu me chamo Rafael, eu sou homem amarelo, careca, barbudo e estou de camisa de estrada. Fala galera, eu sou o Vini, eu sou homem pardo, cabelo black power, barba ralinha, estou de camisa regata e dá pra ver aí no vídeo uma parte da minha tatuagem no ombro. Eu sou a Leia, mulher branca, de cabelo cacheado, curtinho, de óculos e estou de camisa regata cinza. Meu nome é Reinaldo, eu homem, barba grande, branco, de camisa branca também. Pois é, talvez você está estranhando essa apresentação diferente, mas é porque nós fizemos essa apresentação em audiodescrição para a comunidade que é cega. É isso mesmo, Rafa? Isso. Como hoje nosso bate-papo vai ser sobre aspectos sobre as pessoas com deficiência, eu estou trazendo algumas informações sobre acessibilidade. Uma delas é a audiodescrição, que vocês veem muito nessas campanhas publicitárias, vocês veem muito nos posts de Facebook, Instagram, Twitter e similares, e vocês veem também nos posts dos órgãos públicos. Isso acontece por conta da acessibilidade, no caso específico, para as pessoas cegas e pessoas com baixa visão. Pois é, e você já deve ter identificado as vozes, se você é ouvinte assíduo deste podcast, você deve ter identificado a minha voz, a da Leinha e a do Vinícius, e você ouviu duas vozes diferentes aí, que já deu uma descrição pra gente, o Rafael Moraes, que é advogado militante dos direitos das pessoas com deficiência, e o Reinaldo Honorato, que está aqui com a gente também, que é tradutor de Libras. Muito bom estar aqui com vocês. Fiquem à vontade para dar um salve para os nossos ouvintes aí. Salve, salve, povo de Deus. Salve, salve, capixaba. Salve, salve, restante dos brasileiros. Salve, salve, estrangeiros que estão ouvindo aqui em outros países. Vamos focar mais uma vez. É uma honra estar aqui pela terceira vez aqui falando sobre aspectos da nossa sociedade contemporânea. E hoje, especialmente, falar de um tema que não apenas de conhecimento acadêmico e profissional, mas é um tema que envolve a minha vida pessoal. Como o Vini falou, o Guto falou e a Leia falou, já batemos papos aqui. Além de advogado, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa portadora da visão monocular, que é uma deficiência que é visual e sensorial, e também sou uma pessoa diagnosticada desde 2017 com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Então, hoje, eu vou falar um pouco desses aspectos, tanto pessoais quanto profissionais, e em algum certa forma teológico também, a gente focar nossas ideias e sair daqui com a mente fervorosa. Fala pessoal, boa noite aí, bom demais estar com vocês de novo. Tá bom, ainda mais como a gente estava conversando no começo, nesse mês que é tão significativo para tantas causas, falando em especial da causa dos surdos. A gente comemora em mês de setembro, Setembro Azul também, então é muito bom poder trocar essa ideia, tá bom? Abrindo mentes e continuando focando as ideias aí da galera. Bom demais estar com vocês de novo. Gente, eu não sei vocês, minhas ideias já começou a pocar aqui em off, tá? A gente combinou uma entrada aqui, que eu até esqueci de apresentar a galera. Né? Eu só me apresentei, porque realmente esse programa aqui, cara, promete. Se eu fosse você, né, Leinha, né, Vinícius? Ficava até o final aí. Sim, quando tem Rafa, o programa é quente. Ainda bem que eu tô aqui, cara, e eu vou saber disso tudo ao vivaço aqui, entendeu? Vou ficar só aqui na arquibancadazinha do podcast aqui, só aguardando aí as informações estourarem as minhas ideias. Pois é, agora você fica aí com os salves e recados que daqui a pouco a gente volta.
Salve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que bom que você está ouvindo esse episódio, que talvez é o episódio mais importante da história do podcast. Porque neste episódio a gente trata de uma das temáticas importantes no mês de setembro, né? Setembro tem, para além da campanha do Setembro Amarelo, a gente tem a campanha do Setembro Azul e do Setembro Verde. O Setembro Azul trata da visibilidade da comunidade surda, que é uma campanha muito importante que é feita durante este mês, onde também é feita a campanha da visibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Então, este foi um episódio que foi bem legal de gravar, porque foi um dos episódios que mais confrontaram a gente gravando, um episódio que foi bem edificante pra gente também. Se você é um pouco mais observador também, você percebeu que na abertura do programa foi diferente, e não só essa apresentação que a gente fez. A gente estava bem constrangido, porque a gente percebeu em off que conversando com o Reinaldo ali, que trabalha com a comunidade surda, que o nosso programa não é acessível para esse segmento da população, e a gente ficou bem triste com isso, e começamos a notar como que na nossa vivência de igreja a gente acaba excluindo e não enxergando as pessoas. Então, galera, espero que esse episódio seja bênção para você, e como o Reinaldo fala ali, né, ele poque as suas ideias e também ele abre a sua mente para esse assunto tão importante, e que a gente seja esse canal aí de bênção para transmitir o evangelho da graça para as pessoas com deficiência física também, beleza? E eu não posso terminar esse momento de salves e recados sem mandar um salve pro nosso querido Luciano Santos, que é ouvinte daqui do podcast e teve uma colaboração na edição deste episódio. Ele tratou o áudio pra gente, deu uma melhorada lá no áudio. Então, Luciano, muito obrigado por você ouvir a gente e por estar ajudando a gente a produzir este conteúdo, beleza? Valeu, aproveite o episódio aí. Então bora lá, gente. De acordo com o censo de 2010, porque não tivemos censo em 2020, por razões que talvez você conheça, existe no Brasil quase 46 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade em habilidades como enxergar, ouvir, caminhar, subir degraus, ou possui ainda deficiência mental e intelectual. Recentemente, nós vimos várias pessoas com deficiência nas Paralimpíadas fazendo coisas que eu não conseguiria fazer nem com muito treino. Mas também vimos a triste fala do ministro da Educação, mostrando que ele não entende muito sobre educação, dizendo que criança com deficiência atrapalha. Muito se fala em acessibilidade em nossos dias, porém, nós falamos sobre isso o suficiente? Falamos de maneira adequada? A gente tem adequado o nosso discurso e a nossa prática de vida a essa causa que tanto é falado em nossos dias ou não é falado o suficiente? Sobre este tema tão importante, nós vamos conversar hoje com o advogado e militante dos direitos de pessoas com deficiência, Rafael Moraes, e com o tradutor de Libras, Reinaldo Honorato. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso bate-papo. Vocês querem acrescentar alguma informação a essa que eu já trouxe aqui na nossa introdução? Vou exemplificar para vocês o que você trouxe do censo do IBGE. Atualmente o censo deve ter aumentado um pouco mais esse quantitativo de pessoas. Pessoal, vocês que estão ouvindo aqui, vou fazer 2 exemplos para você. Pega a população da Argentina. A população da Argentina estima-se em torno de 46 milhões de pessoas. Pensa que essa população toda tem algum tipo de deficiência, algum grau de deficiência. Entendeu? Não compreendeu? Como eu sou crente, estou falando para crente, pega os evangélicos do Brasil, 46 milhões de evangélicos. Agora pensa que vocês que estão nesse podcast, que estão ouvindo, que estão participando, que ouvirão, e as pessoas que estão próximas de vocês que se denominam evangélicos. Se vocês todos fossem PCDs, é mais ou menos isso. PCD, Rafa, eu acho que é interessante a gente explicar para a galera, porque até mesmo eu não tinha tanta familiaridade com essa sigla. O que significa PCD? Pessoal, PCD é a terminologia técnica que se dá para quem é deficiente. Não se chama pessoa com necessidade especial, PNE,
ou portador de necessidade especial ou portador de deficiência, porque deficiência não se importa. É uma pessoa que geralmente tem deficiência. Esse conceito de pessoa com deficiência não foi eu que tirei da minha cabeça. Ele veio da Convenção da ONU do Direito das Pessoas com Deficiência de 2006, que o Brasil ratificou em 2009 e que em 2015 se tornou o Estatuto das Pessoas com Deficiência. E no seu artigo 2º vai conceituar isso. Então é uma terminologia jurídica. Embora você vai ver as pessoas não se familiarizar, igual o Augusto falou, que é perceptível, mas as pessoas vão ainda se adequando e vão aprendendo a utilizar essa terminologia. É uma terminologia técnica. É assim, se você, por exemplo, igual o Augusto falou, eu não conheço a terminologia PCD, igual eu falo direto assim, com as pessoas, é natural. Mas a partir do momento que você compreende que tem um conceito assim, técnico e você utiliza essa outra terminologia, assim, é uma forma até, de certa forma, até jocosa e discriminatória. Não que é o caso das pessoas que não têm conhecimento. Mas é uma questão mais de adaptação e das pessoas, da compreensão da sociedade, né? A gente vai evoluindo conforme o tempo. Ô Rei, você quer acrescentar alguma informação a essa estatística aí? Cara, eu quero perguntar que o Rafael explicasse pra gente quando que a gente usa o termo PCD, em que situação que a gente usa, quando a gente usa o termo PCD. Eu vou exemplificar para você, vou tentar explicar para vocês. O artigo 2º do Estatuto das Pessoas com Deficiência, ele trouxe essa conceituação. Eu vou ler para vocês aqui para vocês entenderem. Olha só. Considera-se pessoa com deficiência quem tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ao qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições das demais pessoas. O que é isso? Ele não está falando aqui, por exemplo, que as pessoas que têm surdez ou mudez, elas não são deficientes. Pelo contrário, essa hermenêutica aqui, jurídica desse texto aqui, traz uma interpretação extensiva para as pessoas. Então, no caso que as pessoas que têm surdez unilateral, elas estão querendo reconhecer a deficiência delas. Então, geralmente, como a gente não está no Brasil, o que a gente entende? Caramba, está na letra F da lei, então deficiente é só aquela pessoa que está na cadeira de roda, aquela pessoa que é cega totalmente, ou aquela pessoa que tem uma deficiência mental severa. Não, o conceito que está aqui é amplo. Então, por isso que quando eu falei lá no início da fala, que eu falei que as pessoas com deficiência são muito mais que o censo de 2010 eles trazem com dados oficiais, é por conta desse conceito. Vou falar o caso pessoal de pessoas que têm visão monocular, que é o meu caso. Tem uma lei de 2021 que regulamentou, equiparou as pessoas com visão monocular como deficiente. Em meu juízo, desnecessária. Porque o próprio estatuto aqui já tinha definição, já tinha decisões judiciais, súmulas que me alcançavam, pareceres de órgãos do governo federal, haviam leis estaduais e municipais que já faziam isso. É como a gente fala numa linguagem mais coloquial, chovendo molhado, entendeu? Ô Rafa, mas você não acha, se tratando de Brasil, né? A gente tem, por exemplo, a Constituição que vai falar que a educação é um direito de todos, só que aí depois precisou-se fazer, né, a lei de diretrizes e bases para reforçar aquilo. Você não acha que por ser Brasil a gente precisa chover no molhado quando se trata de direito? Essa que eu tenho mesmo, porque o que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil, se não tiver no papel e não estiver literalmente expresso mesmo, ainda se tem dificuldade, entendeu? Igual eu falei, o estatuto, ele por si só já tem todas as diretrizes das pessoas com deficiência, né, diretrizes gerais, em todos os aspectos. Eu não vou falar cada um, porque só se eu for ficar falando isso, ficaria a noite toda. Mas as pessoas têm que chegar assim, não, você tem que mostrar que você não é deficiente, que você não é isso, que você não é isso, aí aquela forma mais discriminatória. É uma questão nem jurídica, não. É uma questão cultural, entendeu? Se eu não aparento ser deficiente, eu não sou deficiente, não. As dificuldades que eu tenho com visão, com a tridimensionalidade que eu tenho da visão, que é a ascensão, aspectos relacionados mesmo à minha... É igual que estou aqui na minha casa, o astigmatismo que está me incomodando, que se eu ficar muito tempo na frente do notebook, eu começo a sentir cansaço visual. Essas dificuldades que eu tenho durante o dia, que são mais do que as pessoas, entre aspas, que não têm as deficiências,
Aí as pessoas não percebem. Poxa, eu tiro meu óculos. Aí as pessoas veem meu olho tremendo. Pô, você nem parece ser deficiente e tal. Você entendeu como é que é a forma que é cultural, não é nem jurídico? Exatamente. Isso só para acrescentar mesmo, isso gera algumas falas que, assim, é dever nosso acabar corrigindo, né? Tipo, você nem... Que pena que você é surdo. Amigos surdos meus costumam falar isso. Eles recebem muito. Que pena que você é surdo. Se você ouvisse, seria perfeito. Aí fica, calma, porque eu não ouço. Ou então, você que está ouvindo, ou a gente aqui nessa conversa mesmo, quantas vezes você já usou a frase é melhor ouvir isso que ser surdo? Ou é melhor ver isso do que ser cego também. Isso, exatamente. Esses termos aí acabam sendo criados porque falta entendimento. Só para exemplificar também, a Lei de Libras de 2002, ela, no texto da lei, está dizendo que o surdo ele tem direito a se comunicar na língua brasileira de sinais em todos os lugares onde há atendimento público. Ser em todos os lugares. Não exemplifica, então diz em todos os lugares onde tem atendimento público. Atendimento ao público, o surdo tem direito de se comunicar na sua língua. Nunca vi um lugar, uma repartição pública, um postinho do SUS com atendimento para surdo. Nunca vi. Não é só na rede pública, não, privada também. Os dois ambientes. Ele fala atendimento ao público. E aqui, vou te dar um exemplo. Eu morei em Macaé por 2 anos e lá eu conheci o Matheus, o primeiro aluno de medicina da UF, da Unidade Federal Fluminense, né, surdo. O primeiro semestre inteiro o Matheus teve que brigar para ter um intérprete. E é direito, entendeu? No Instituto Federal Fluminense, em Macaé, a mesma coisa. E a gente, olhando mais para o nosso quintal, gente, quando a gente fala de igreja, quantas igrejas você conhece que tem atendimento em Libras? E a gente está falando de uma coisa que é lei, entendeu? É lei, ok? A gente vai caminhar mais nesse sentido, mas só fazer essa provocação a você que está ouvindo também. Rapaz, eu tô... Você não tem ideia como é que eu tô me sentindo aqui, porque caramba, cara, Imagina, Guto, se chegasse alguém lá na igreja de tarde, ou mudo, o que a gente ia fazer? Eu ia ter que abrir o alfabeto na internet, ia ter que ficar conversando, fazendo letrinha. Eu vou te falar que é uma coisa que eu falo sempre assim. Hoje eu sou ministro auxiliar, né? Da igreja, então eu estou mais focado com a igreja toda, mas eu fui por muito tempo líder de juventude, focado exclusivamente na juventude. Uma das coisas que eu sempre pergunto para todo mundo é que a gente tem que gerar na nossa cabeça essa pergunta: e se a pessoa for surda? Para tudo que a gente for fazer, para tudo que eu vou fazer, a gente precisa se perguntar: e se a pessoa for surda? Entende a lógica disso? Isso vai expandir o nosso pensamento e expandir a nossa capacidade de ter ideias no sentido de acessibilidade, falando exclusivamente dos surdos. Então, não estou ligeiramente, eu estou completamente constrangido já. Compartilho esse sentimento. Sim. Porque, assim, normalmente, quando a gente pensa em acessibilidade para pessoa com deficiência, vou confessar meu pecado, porque eu já pensei assim também, né? A gente pensa em quê? Em rampa de acesso. Não há um elevador, mas é rampa de acesso. Ou a igreja ter uma cadeira de rodas. Uhum. E quando nossas igrejas têm escrito em braille? Eu nunca vi. Uhum. A nossa igreja tem uma pessoa com deficiência. Ela tem um problema... É uma deficiência na perna que a impede de se locomover. E aí tem acessibilidade para ela, né? Mas, por exemplo, a gente não tem uma acessibilidade para surdo. E por isso que eu tô falando que eu fico constrangido, porque quando a gente fala de evangelho, a gente fala de inclusão. Porque o evangelho, ele inclui as pessoas, ele não exclui. E muitas vezes a gente falha nessa missão de incluir as pessoas, né? Principalmente as pessoas com deficiência. Eu quero compartilhar aqui uma fala de uma colega, inclusive, psicóloga,
formou comigo, a Kellezy, e a Kellezy não tem a visão, a Kellezy é cega. A gente aprendeu muito a lidar com a Kellezy durante os 5 anos de faculdade, porque ela precisava de um auxílio, mas ela se virava sozinha também. E um dia na sala, ela disse uma frase muito interessante, eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, eu sou a Kellezy e eu gostaria que as pessoas olhassem para mim como uma Kellezy, porque eu não sou a minha deficiência. Ela estava querendo dizer assim, eu não sou aquela garota cega que às vezes vira um ponto de referência quando alguém quer saber onde é que é o banheiro e vira assim, depois da garota cega de bengalinha, vira à direita. Nossa. Eu não sou a minha deficiência, eu sou a Kellezy. E, cara, quantas vezes a gente faz isso? A gente classifica a pessoa, a gente rotula a pessoa pela deficiência e não pela aparência. Não enxerga a pessoa pela sua identidade real, né? E aí, mais uma vez, eu fico constrangido. Eu lembrei de uma história que eu li, Vini, muito legal. Uma mãe falando do filho, que ele chegou em casa contando sobre uma coisa muito legal que tinha acontecido na escola com ele e um colega. E ele falou, é o fulano, mãe. E a mãe não estava lembrando qual que é. E o menino falando, aquele que tem o cabelo cacheado, aquele que tem um óculos, aquele que é assim. A mãe, meu filho, eu não estou lembrando quem que é. Tá bom, mãe, amanhã eu te mostro na escola. Aí quando ela chegou no outro dia, ele falou assim, ali, mãe, aquele ali que é o meu amigo que estava brincando comigo. Era o único garoto cadeirante da sala. E foi a única coisa que o menino não falou que ele era, a criança. Aí ela falou, como pode, né? O meu filho não viu a deficiência dele. O meu filho viu N coisas no coleguinha dele, que eu já ia falar assim, meu filho, é o garoto da cadeira de rodas. Se fosse eu, né, a mãe, no caso. Ia falar isso. Achei muito interessante isso também. Depois que a gente cresce, que a gente fica percebendo mais, né? Fica segregando mais a pessoa. Vocês perceberam que a gente nem entrou na pauta ainda, de tão reflexo que a gente tá, né? É o spoiler, pessoal, é o spoiler. Ô, Rafa, você poderia passar pra gente um pouco de história? Como que essas pessoas, ao longo da história, eram vistas? Eu queria que você falasse um pouco das conquistas também, sociais, jurídicas, pra gente ter uma ideia de como isso vem sendo tratado ao longo da história. A gente faz um bate-papo aqui, começa a falar aqui, a mente pipoca a ideia. Antes de começar a falar desse tema propriamente dito, eu abri meu TCC que eu fiz aqui, e logo quando eu fiz a dedicatória, eu botei um versículo da Bíblia. Vou ler para vocês aqui, ó. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos surdos se desimpedirão, então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mundo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no erros. Isaías 35, 5, 6. Esse texto foi o que eu coloquei no meu TCC, na época de 2017, para falar sobre a evolução histórica dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência até o Estatuto. Óbvio que ainda não foi uma dissertação de mestrado nem uma tese de doutorado, mas será e haverá mais coisas. Bom, quando a gente fala sobre pessoas com deficiência ao longo da história, a gente está falando de pessoas marginalizadas, né? A Bíblia fala sobre o quadrilátero. Já falei, acho que nas outras lives, já falei 2 vezes, nos outros bate-papos, vou repetir. Que são os órfãos, os pobres, os estrangeiros e as viúvas. E nesse agrupamento desse quadrilátero aqui, são as pessoas com deficiência. A Bíblia não fala de PCD, não dá essa terminologia, bota coxo, cego, né, mancos e outras coisas mais. Ali, nesse contexto bíblico, contexto de Israel... Só um minuto, Rafa. Você fala disso no episódio 45. Isso, no episódio 45 eu falei sobre isso. Ali, nesse contexto da Grécia Antiga, Roma, Israel, países islâmicos, as pessoas com deficiência eram marginalizadas. Você passa pela Idade Média e continua sendo a mesma coisa. Você vai para o século XX, contemporâneo, é a mesma coisa. Até que antes do final da Segunda Guerra Mundial, acontece uma coisa que as pessoas percebem, acho que as pessoas se equivocam. O principal público que os nazistas perseguiram não foram os judeus, não foram os ciganos, não foram os comunistas, nem testemunho de Jeová, foram as pessoas com deficiência. Ninguém já ouviu falar sobre o aborto eugênico? As teorias eugenistas, né?
Isso. Tem um conceito mais amplo, mas eu só vou introduzir para vocês não ficarem situados. Tanto das crianças que tinham algum tipo de deficiência, seja uma deficiência física, visual ou mental, é importante ressaltar que pessoas que tinham autismo e o TDAH, borderline, esquizofrenia, eram abortadas quando bebê, quando crianças eram assassinadas e quando adultos também. E já havia essa percepção, essa conduta cruel, e não sei nem qual palavra que eu coloco aqui para não ficar muito pesada, com as pessoas com deficiência. Nesse contexto de guerra, Segunda Guerra Mundial, morreu 45 milhões de pessoas, soldados, entre americanos, soviéticos, alemães e outros países que estavam nessa guerra. As esposas desses soldados ficaram sem seus maridos ou com maridos que ficaram mutilados. E aí, como que não vão trabalhar com essas pessoas? Surge então a ideia da Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a preocupação muito maior para os estados, numa órbita internacional, para a proteção das pessoas com deficiência e a inclusão deles na sociedade. E a partir daí começa um movimento político. Aqui no Brasil, tem lá no final da ditadura militar, o Movimento Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência, que fizeram debates com pessoas com deficiência até meados final dos anos 80, para instituir um Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, que é todo dia 21 de setembro, até que em 2005 foi criada uma lei para poder fazer esse luta de afirmação. Tanto é que tem o Setembro Amarelo por conta disso, para coincidir também com o Dia da Árvore, as coisas para ter o renascimento. A partir dessa preocupação internacional política interna, o Constituinte originário, que promulgou a Constituição de 88, começou a olhar com mais carinho as pessoas com deficiência. E nossa Constituição tem preceitos constitucionais que alcançam pessoas com deficiência, tanto no direito ao trabalho, que veda a discriminação das pessoas com deficiência, lá no artigo 7º, inciso 31, que você tem assim, do servidor público, que tem cotas para as pessoas com deficiência no concurso público, né, que tem lá na Constituição, no artigo 37, acho que é o inciso 9, 10º, uma coisa assim, e várias outras situações de direitos sociais. Tem também leis federais que regulamentam várias situações de direitos das pessoas com deficiência em todos os aspectos, cíveis, trabalhistas, sociais, penais também. É importante ressaltar que a Lei 77 de 16 de 89, ela proíbe qualquer tipo de discriminação. É importante lembrar, pessoal, quando as pessoas falam sobre conduta discriminatória, as pessoas pensam primeiramente em pessoas negras, as pessoas pensam nas mulheres, pensam também nas pessoas LGBTQI+. Ok, a lei alcança as pessoas, mas a mesma lei fala de proibir discriminação também religiosa e, sobretudo, de pessoas com deficiência. E eu não vejo grupos que militam nessas causas, que são causas nobres, defender a minha causa. Eu falo com isso porque eu sou advogado, militante e deficiente. Eu só vejo discurso político. A prática, não. Se eu não sou deficiente, eu não sou pai ou mãe deficiente, ninguém milita, não. É uma crítica que eu tenho pessoas que eu sempre falo. Ô Rafa, desculpa te interromper, você estava falando aí dessa prática, né, eugenista ali do nazismo, e eu até comentei com o Vinícius um tempo atrás, a gente não precisa ir muito longe para isso. No Brasil aconteceu uma das maiores tragédias no que diz a respeito a pessoas com deficiência intelectual e outras coisas, outros transtornos. Decreto 10.502 de 2020. Barbacena, né, o chamado Holocausto Brasileiro, Holocausto de Barbacena, que era um hospital que depois virou um hospital psiquiátrico, que era levado a todo tipo de pessoas com deficiência intelectual a princípio, só que aí acabou sendo um depósito de pessoas que não eram desejadas na sociedade e morreram milhares de pessoas, cara, milhares de pessoas. Isso, tem até um filme que fala sobre isso. Não, você não precisa para Barbacena, não. Aqui em Cariacica, hospital em Itaenga. Não é o Adalto Botelho, não? Não, o Itaenga. O Adalto Botelho é o menor, a Itaenga. Não, esse aí não conheço. Tem o Educandário Alzira Blake, que é as pessoas que eram pessoas que tinham lepra, as pessoas que tinham doença, né? E as pessoas que tinham deficiência ficavam lá ao relento lá. Ficavam lá, que era o Hospital Itaenga. Depois teve o bairro à frente, que é o
Itaenga, né, como forma pejorativa, se tornou Nova Alves da Penha. Ali, você vai ali, é o mesmo contexto. Pessoas que tinham algum tipo de deficiência de locomoção, eu estou falando com isso que a minha tia ela foi em 79, 80, ela veio de montanha, ela tem um problema de elefantíssima, uma deficiência que ela afeta a locomoção dela, ela foi para lá, ela foi jogada para lá, como as pessoas que tinham hanseníase, que nem se leva você fala assim, fala hanseníase, o termo técnico ela foi jogada para lá. Em 2010, no governo Lula, teve uma indenização, acho que no valor altíssimo, que ela e outras pessoas receberam também. Então você vê que não precisa ir lá para a Barbacena, você vê que para o Espírito Santo mesmo. Você vê que são coisas assim, que são coisas absurdas mesmo, coisas que, assim, até uma palavra que eu gosto tem que ser dita, diabólicas. A mente do ser humano, a mente depravada. Os teólogos gostam de discutir sobre depravação, né? A depravação humana, ficam discutindo assim, mas o próprio ser humano faz isso mesmo. Aí quando eu faço mesmo, ela fala, não acontece isso não. Rafa, Guto e Leia, quando eu penso em Barbacena e quando eu penso no Adalto aqui, quando a gente vai tentar entender o porquê que esses locais existiam, a gente chega numa conclusão que é mais terrível ainda. Porque lá no passado, qual que era a resposta que as pessoas davam para tentar tratar pessoas com deficiência? Era uma resposta religiosa. E essa resposta religiosa era uma resposta que fazia com que essas pessoas fossem excluídas. Então, por exemplo, ou era porque a pessoa que tinha um sofrimento mental, por exemplo, a resposta da época era: essa pessoa ela tem um problema espiritual, ela está possessa de demônios. Então, o que se faz? Tira essa pessoa do círculo social. E aí surgem esses hospitais, surgem esses ambientes, que eram ambientes, não era um ambiente de tratamento propriamente dito, muito embora tinha sim o tratamento. As pessoas que tinham doença mental, por exemplo, eram tratadas com eletrochoque, da pior forma possível, mas a principal dinâmica era tirar essas pessoas do convívio social, tira essas pessoas do meio social, amontoa elas naquilo que eles chamavam de hospital, fazia esse tratamento dos piores possíveis, não tratava, a pessoa não se recuperava, principalmente aquelas que tinham transtornos mentais, e elas ficavam a vida inteira ali até morrer. Esses locais, eles existiram porque a resposta era uma resposta religiosa. Cara, que doideira. Porque... Desde sempre, né, Vini? Desde sempre, né? Quando a gente antigamente se colocava o deficiente para fora dos muros da cidade. Isso, né? Fora do arraial, né? A resposta sempre foi isolar, segregar. Isolar quem não se adequa, ou isolar quem é o diferente, isolar quem não tem futuro. E isso me deixa mais constrangido ainda, porque a gente está falando muitas vezes daquilo que a gente prega, mas sem perceber a gente não vive. E quando eu falo que eu estou constrangido, é porque, de fato, eu volto a dizer, a nossa igreja tem rampa. A acessibilidade à pessoa com deficiência se resume a uma rampa. Eu estou com vergonha, porque se chegar um surdo em nossa congregação, eu não consigo incluí-lo. Eu não consigo pregar uma mensagem que chegue para ele com qualidade, para que ele compreenda a palavra de Cristo. Eu estou com vergonha. Não precisa ser uma pessoa, quando a gente fala de deficiência auditivo-visual, não, deficiência intelectual. Nossas igrejas não trabalham com crianças que têm síndrome de Down, não trabalham com crianças que têm autismo ou adultos que também têm. Sim, quando eu cheguei na nossa igreja lá, tinha um menino com autismo. E aí, só a mãe dele conseguia lidar com ele. E aí, na época que eu cheguei, coisa de poucos meses depois, chegou uma mãe que tinha uma outra criança, um adolescente já com autismo e uma criança com TOD. E aí a gente começou a tentar lidar com os meninos, né? E começou a tentar dar Rapidinho, explica o que é TOD aí. Isso que eu ia falar agora também. É o transtorno opositor desafiador. É aquela criança que, em linhas gerais, assim, ela te desafia sempre, ela não consegue ouvir um não, ela explode de raiva quando
ouve um não, por exemplo, ela não consegue lidar com os nãos da vida. Tem que ser tudo do jeito dela, da hora que ela quer, e ela desafia os adultos, por exemplo, os professores, os pais. Valeu, obrigado pelo esclarecimento. E aí, cara, de verdade mesmo, a gente não está preparado para lidar. A gente até tentou, a gente vai tentando com um certo tipo de manejo, com carinho, mas a gente não está preparado para lidar. Por quê? Porque qual que é a nossa zona de conforto? É não lidar com a pessoa com deficiência. É a nossa zona de conforto. Porque lidar com uma pessoa com deficiência exige de mim um aprendizado, um manejo. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu ter empatia com uma pessoa que não tem deficiência, ligeiramente é um pouco mais simples do que eu ter empatia com uma pessoa que tem deficiência, por exemplo. Olha o pensamento humano. Como que eu me coloco no lugar de alguém que é cadeirante? Como que eu tento pensar como alguém que tem TOD ou como alguém que é autista, por exemplo? Então, assim, são vários desafios. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu acho pegando esse gancho aí do Vini, é porque o Vini falou da questão da gente ficar na zona de conforto. E eu vou te falar que talvez isso acabe sendo o pensamento geral. Nós, quando a gente pensa nas nossas igrejas, nas nossas comunidades de fé, em geral, porque qual é a questão? A gente sempre acaba parando e a gente não avança em ser acessível, né? Porque a gente pensa, não, a gente está falando em português porque nós estamos no Brasil, então a gente está sendo acessível a pessoas que falam português. A gente tem rampa e isso deveria avançar, né? A gente deveria sempre pensar no avanço disso. Tipo, não, coloquei rampa, mas calma, não são só os cadeirantes que precisam subir. Aí eu coloquei um corrimão. Aí, mas calma, também não são só pessoas que usam o corrimão que vão subir. A gente acaba trabalhando por demanda, né? A gente acaba sempre trabalhando por demanda. O dia que aparecer, ou então, dá um exemplo real. Numa igreja em Macaé que eu fui, o pessoal usava o banheiro adaptado, sabe, aquele banheiro que acaba sendo maior, né, como depósito. Era depósito de material de limpeza, vassoura, essas paradas assim. Aí eu pergunto, por que vocês fazem isso? Porque nunca vem mesmo. Quando vier, aí a gente vai se preocupar. Então, enquanto a gente trabalha por demanda, a gente acaba não sendo resposta para as questões da sociedade, né? Falando da gente enquanto igreja, né? As colocações foram perfeitas, cada um com contribuição. Também tem a parte principal dessa interação, é da pessoa com deficiência se aceitar e se entender como tal, como um sujeito. Falou de Barbacena, de Dupont, de Itaenga, falamos sobre a questão do nazismo, falamos sobre o direito das pessoas com deficiência, a dificuldade da sociedade de trazer a inclusão do sujeito com deficiência como pessoa de direitos e deveres, e porque senão a gente esquece do próprio da pessoa com deficiência. Igual hoje mesmo eu falo publicamente para as pessoas no Facebook, no WhatsApp, para as pessoas próximas para mim, que eu tenho o TDAH e eu tenho a visão monocular, que as coisas que acontecem na minha não é porque a minha personalidade. Algumas coisas acontecem por causa dessas condições que eu tenho, a limitação visual e por aspectos neurocomportamentais. As pessoas entendem, algumas pessoas entendem, outras não. Mas tem muita gente que eu conheço, muita gente mesmo. Tem muita gente que eu conheço que tem visão monocular, que tem vergonha de se assumir como pessoa, criatura feito à imagem e semelhança de Deus. E tem muita gente que tem o TDAH que tem medo de falar. Não é que eu sou sentado em cima da deficiência ou do transtorno. Eu sou uma pessoa. Mas as pessoas têm que saber que eu sou uma pessoa que posso conviver normalmente. Mas tem muita gente que tem medo. É legal, eu quero só pegar essa deixa também, porque isso acaba sendo impeditivo também. Porque, igual, segundo os parâmetros da OMS, deficiente auditivo é aquele que tem alguma perda considerável na capacidade de ouvir sons, tá? E surdez diz respeito à perda total da capacidade de ouvir. Então, às vezes a pessoa não se admite como deficiente auditivo, porque não, deficiente auditivo é quem não ouve. Uma vez conversando com um rapaz, ele falou, não, eu tenho perda auditiva.
Então você é da comunidade surda, você sabe, né? Não, eu não sou surdo. É a questão de não se admitir, não se assumir. Autoaceite. Autoaceite, exato. Muito obrigado, Nathan. Eu tô falando que eu já passei por isso também. Eu acho muito legal as considerações aqui. Só que eu queria colocar um pouco de Bíblia, de Evangelho na conversa. A gente colocou porque a gente precisa de uma resposta para isso, porque não é só a gente ficar com o mal-estar que a gente está, com constrangimento, fazendo essa leitura do contexto que a gente vê que não é favorável. E a gente, como crente, né, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática, como a gente gosta de falar por aí. Né? Queria que vocês falassem um pouco de personagens bíblicos que eram pessoas com deficiência, e não apenas isso. Olha só a pergunta que eu vou acrescentar. Como é que Deus e Jesus tratavam essas pessoas com deficiência? Como o rei começou a falar sobre as pessoas que ficavam fora da cidade, e geralmente a gente tem essa percepção de segregação, Deus soberano, onipresente, onisciente e onipotente, que é o mesmo ontem e hoje eternamente, ele pega personagens que são seres humanos que têm limitações e que usam eles para fazerem coisas extraordinárias. O pessoal fica aí, né? O pessoal gosta dos irmãos pentecostais, eles usam muito aquela situação que Jacó lutou com o anjo, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e tal. Mas não esquece que depois sensacional essa referência. Depois ele teve deficiência na perna. Deficiência na perna que ele teve até o final da vida. Obviamente, provavelmente deve ter algum tipo de bengala. A Bíblia não fala nesses meandros, mas ele se tornou uma pessoa com deficiência e não se chamou mais Jacó, ele se chamou Israel. A partir dele veio as 12 tribos, a linhagem de Israel antiga e também, quer queira ou que não, o Israel moderno veio a partir dele também, de Israel. E vocês entendem, caramba, como que um cara que era Jacó, que era astuto, que era pilantra, né, surrupiou o irmão dele, fez aquilo lá, fez aquelas coisas. Deus usou ele com uma pessoa coxa. Depois que os 12 filhos dele vêm a óbito, vêm a sua geração, profetizado lá atrás, lá por Deus, o povo de Israel vira escravo, né? Ficou 430 anos lá no Egito. Aí Deus levanta um camarada que foi criado na realeza de Egito, mas que as pessoas não entendem, as pessoas não devem entender, que o cara era gago. Moisés, lá em, acho que Êxodo 4, 5, ele disse, Senhor, o que eu posso falar? Não tem problema de voz, eu sou gago, eu não consigo falar. Imagina ele falando assim, que a dificuldade de falando. Aí Deus, na sua soberania, Deus levanta uma pessoa para auxiliar ele, óbvio, para dar acessibilidade, que era Arão. Né? O profeta era Moisés, óbvio. Deus condicionou ele, os milagres a partir dele. Mas quem auxiliava era Arão. Caramba, você vê gagueira, a pessoa que tinha gagueira. Vocês estão percebendo como é que são as coisas que vão surgindo, vão aparecendo naturalmente? E no Novo Testamento, tem algum personagem que vocês podem chamar de pessoas com deficiência? Tem. Eu falo para você, eu falo que eu nasci com deficiência, tal, tenho dificuldade de... Às vezes a gente se preocupa com isso, a gente fica com esse dilema, a gente fica com essa visão cética. Um camarada uma vez, assim, na Bíblia, com um problema que os teólogos entendem que não era demônio, pior ainda que os teólogos liberais falam, não era homossexualidade, era uma deficiência visual. Até que chega para Deus, 3 vezes eu orei para você tirar esse mal de mim, né? Esse espinho na carne. É o Paulo, o maior apologeta da igreja primitiva, o maior apóstolo que a igreja primitiva produziu, mas tinha problema de visão. Não sabe se era visão monocular, se era cegueira total, mas ele tinha um problema de visão. A maioria dos teólogos entendem isso. Aí vocês veem, caramba, estou falando de Moisés, estou falando de Jacó, estou falando de Paulo, personagens bíblicos que até hoje são exemplos de homens de fé. São pessoas que tinham deficiência. Ô Rafa, é maneiro, eu tô lembrando das passagens que tem de Paulo que dá a entender que ele tinha problema de visão quando ele escreve, né? Veja com tão grandes letras que eu estou descrevendo. Isso, essa dificuldade mesmo que a gente tem. Outra, cara, que eu acho que é engraçado, quando eu era moleque, assim, eu fui ler, eu achei engraçado, que Caifás manda dar um tapa na cara dele, na boca dele, sei lá. Aí ele vê assim, ele olha e fala, Deus vai te castigar, parede branqueada. Aí tem risada, porque ele olhou e não viu nada, ele viu a parede branca. É igual quando ele faz aquela
aquela dos espelhos parcos que a gente consegue ver, ele está falando sobre a deficiência dele, que depois fala que Deus vai nos transformar como anjo e tal, né, com ver toda a glória de Deus. É nesse contexto, o pessoal não percebe as entrevistas, é justamente por isso, são os aspectos da deficiência dele. Sim. Ele vê a dificuldade que ele passa, vocês estão me entendendo? Aí vocês estão com dificuldade, assistam aquele filme, Paulo, Apóstolo de Cristo, 2018, tá na Netflix. Muito bom. Ele fala justamente sobre isso. Ele pega essas citações, ele tem um ator que está interpretando o Paulo, que é um ator experiente em inglês, e tem o Jim Caviezel que faz o Lucas, que ele pega todas as informações ele escreve as cartas. Óbvio que eu não estou falando de rigor teológico, nem rigor histórico, não, só para vocês situar a minha fala, para vocês entenderem como é o contexto, assim. E agora vamos para outra parte, que é a parte do milagre divino. Como que você tem personagens bíblicos, pessoas que foram usadas apesar das suas limitações, e ainda tem um Deus que cura, que liberta, que transforma, é um Deus que tem controle de tudo, que veio na figura de Jesus. Falar de um texto que me chama um pouco a atenção, dos muitos, né? Porque Jesus, ele aparece no caminho de muitas pessoas com deficiência, né? Uhum. Mas em João 5, fala do tanque de Betesda. E o texto fala que ali havia uma série de enfermos, dentre os quais coxos, paralíticos. E aí Jesus, ele chega diante de um paralítico e troca uma ideia com ele. E o contexto histórico desse texto de João capítulo 5 me chama a atenção, por quê? Porque tinha uma festa ali. As pessoas estavam indo para o templo. E os enfermos, os doentes, as pessoas com deficiência, elas não podiam entrar naquele templo. Por isso que elas aglomeraram no tanque, à espera de um milagre no tanque. E eu imagino o quanto de pessoas religiosas indo para aquela festa, para aquela celebração, para um culto, até com uma intenção no coração, acredito, sincera, muitos realmente, né? E não viam aquelas pessoas. Sim. Aí vem Jesus indo para aquela festa, ele para no tanque e enxerga aquele cara paralítico que estava quase 40 anos sem andar. E aí tem uma resenha com ele, troca uma ideia com ele e lança a cura para ele. Não só a cura física, mas antes também a cura espiritual que ele precisava, né? Então, assim, volta e meia, Jesus estava olhando para as pessoas que eram excluídas. E essa é uma das grandes neuras dos fariseus e dos líderes religiosos à época, porque Jesus sentava com os pecadores, Jesus sentava com as pessoas que eles, religiosos, excluíam. E esse texto de João, capítulo 5, ele fala um pouco sobre essa ideia de uma pessoa com deficiência que está ali naquela aglomeração, numa festa, não podia entrar no templo, mas Jesus, antes de entrar no templo para celebrar aquela festa, encontra com ele, enxerga aquele cara para além da sua deficiência. Lembra daquelas que eu falei? Eu não sou a minha deficiência. Então, Jesus enxerga aquele cara para além da deficiência que ele tinha e entrega para ele não só algo físico, mas também espiritual. Perfeito. Tem um texto também no Evangelho de João que ele já começa um capacitismo, na João 9, quando tem um homem cego de nascença. Os discípulos chegam assim: ei, Fabi, por que ele pecou? Quem pecou foi o pai dele, a mãe dele? Porque nasceu cego? É aquela ideia de maldição hereditária, tem aquela coisa que as pessoas têm até hoje no Brasil de 2021, os irmãos, eu já ouvi isso, eu tô falando porque eu ouvi, não tô falando que ninguém contou não, porque eu ouvi isso. Aí Jesus fala assim: não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Isso ocorreu para que se cumprisse a glória de Deus na vida dele, essa percepção, entendeu? As obras de Deus na pessoa. Então, os fariseus, assim, que eram pessoas igual você fala, que até tinham um certo bom coração, entendiam, mas não tinha essa percepção do cumprimento dos desígnios de Deus na vida das pessoas. Ô, Rafa, nessa passagem aí, o que Jesus está querendo mostrar, né, que tem todo esse peso cultural, teológico aí, equivocado, né, de que a deficiência é resultado de pecado. Jesus, ele mostra que quem eram os verdadeiros cegos da história, que eram incapazes de crer, eram os fariseus. Não era o cara que tinha uma limitação física, né? Eram esses caras aí que arrotavam santidade, né? No caso, os fariseus. Perfeito, essa aí, assim, você vê que tanto o trato de Deus que vem estar conosco,
Tem um personagem bíblico também, você vai ver assim, que, igual Jesus não curou todos os deficientes do período dele, não. Ele curou alguns para que Deus entendesse que ele é soberano e tem todo o poder, né, ele foi dado no céu e na terra. Mas eu gosto de uma figura do Antigo Testamento, que até foi representada pelo Thierry Figueira, lá na Nova Rio Davi, que é Mefibosete. Você assiste a novela da Record? Eu sou do banco também, brincadeira da eu só peguei por causa da referência só. Mefibosete, se não me engano, ele era filho de Jonas. Jonas tinha uma amizade de irmão com Davi e vem a óbito. E aí, quem vai cuidar dessa pessoa com deficiência? Quem vai tratar dessa pessoa que é marginalizada? Os levitas não podiam cuidar, as pessoas não podiam cuidar. Para sentar com a mesa do rei, aí Davi vai e trata essa pessoa como se fosse um filho dele. É uma pessoa que era deficiente, não tinha nem andava direito. E você vê o trato que Deus tem para com as pessoas que estão conosco que têm deficiência. Eu falo particularmente. Quem dera se Deus falar assim, ó, hoje você não vai poder mais você vai enxergar com 2 olhos. Eu daria glória a Deus. Mas eu também dou glória a Deus porque Deus fez assim, Deus fez com essas condições, Deus fez com essas limitações, mas para que eu possa, através do meu testemunho, alcançar as pessoas. E isso para o cristão que é deficiente, que eu falo deficiente não para deficiência, mas que é deficiente espiritual, ele não tem essa percepção. Já vi de pessoas que falam que não podia viver assim. Imagina se eu não tivesse toda Deus não tivesse feito lá atrás, antes de nascer, bem antes de minha mãe gerar, com essas condições. Outras pessoas que têm também, as pessoas não têm essa percepção dos desígnios de Deus. Exatamente, para dar um exemplo exatamente em cima do que o Rafa acabou de falar, em Lucas 5, Lucas narra o encontro daqueles amigos. Jesus estava numa casa que estava lotada, os amigos de um deficiente, um paralítico, não conseguindo entrar pela porta, eles sobem no telhado, abrem um buraco, descem o paralítico ali na frente de Jesus. Na frente de Jesus tinha um paralítico, e eu quero que você vá criando essa imagem, você que está ouvindo na sua cabeça. Na frente de Jesus tinha um paralítico. Não tinha mais o que ele pedir ali. Aí Jesus fala pela fé, olha, perdoados estão os seus pecados. Eu fico imaginando aquela casa lotada de gente assim, perplexa, aí pensando, tá, mas e aí, acabou? E Jesus falando, o que vocês acham que é mais difícil? Enquanto os religiosos estavam falando, oh, isso é blasfêmia, só Deus perdoa pecados, que você está falando. E Jesus fala, cara, o que é mais difícil? Perdoar pecados ou Deus levantar o paralítico da cama? O que você acha que é mais difícil? Jesus veio quebrar esse pensamento, esse paradigma de que não, se o deficiente não tem lugar no reino, quando na verdade o reino de Deus é feito de pessoas imperfeitas, das mais diversas formas, tá? Então, e a gente vai ter também, olha, lembrando de cabeça que Bartimeu também, né? Jesus de frente para Bartimeu pergunta, o que você quer? Cara, Bartimeu era cego, não tinha mais o que ele pedir ali. E Jesus enxerga a pessoa com deficiência, enxerga a pessoa. Isso que a gente está citando várias vezes aqui. Jesus enxerga a pessoa, ele não enxerga a deficiência. Ele sabe que a maior deficiência é viver uma vida longe de Deus. Isso que é a deficiência. Deficiência é a pessoa não ter Deus. Jesus enxerga. Nessa vida você vai ter várias limitações, mas a maior limitação que pode ter na vida de uma pessoa é passar a existência dela sem conhecer o Salvador. Reinaldo, você falou do cego de Jericó. Tem uma parada aí que eu fico bem reflexivo nesse texto, é que quando ele chega no meio da multidão, aí ele pergunta assim, quem é? Aí o que a galera fala? Profeta, Nazareno, tá por aí. Aí ele começa a gritar o quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, os que tinham visão viam um profeta. O cara que não tinha visão física, quando ele chama de filho de Davi, está querendo dizer o seguinte, o ungido, Messias, Salvador, tem misericórdia de mim. Então aquele cara não viu um profeta, ele viu o Messias ali. Ó que doideira, mano. O cara tinha mais sensibilidade, mesmo sendo cego, do que os que ali estavam e enxergavam. Porque as pessoas também, e nós também, às vezes a gente quer ver... A gente quer enxergar isso, o espetacular. A gente quer ver a gente quer estar na multidão que está vendo lá não, porque aí a gente vai imaginando que a fama de Jesus se espalhava de diversas formas também. Igual ele conhecia Jesus como o filho de Davi, o Salvador, aquele que cura. Outras pessoas poderiam conhecer Jesus talvez como aquele rapaz lá que
que está curando geral, aí que está fazendo algumas paradas maravilhosas, está fazendo as coisas diferentes. Mas só quem se relaciona com Jesus sabe quem ele é. E ele sabe exatamente o que cada um precisa na sua a deficiência real de cada um. É ele que sabe. Gente, sensacional. Quanta coisa boa tá saindo aqui, cara. A gente passou de um momento de tristeza pro coração ser aquecido com tanta coisa boa que tô ouvindo vocês falarem aí. Ô Rafa, você começou a falar aí sobre um dilema, né? Sobre o desígnio de Deus, né, sobre o crente que crê que Deus vai curar a pessoa e o crente que, né, que é a pessoa com deficiência que vai continuar com sua deficiência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você tem um testemunho bacana para dar pra gente aí? O que acontece? Quando eu estava voltando para os caminhos do Senhor, lá em 2013, meu pastor me deu um livro chamado Uma Vida com Propósito, né, do Rick Warren. Aí esse livro me mudou muito minha vida. Então, eu já sabia que era deficiente visual, só não sabia que tinha o TDAH. Né? Mas eu já militava nessa área, já, não como hoje. E me chamou a atenção, assim, logo no início do livro, ele fala assim, você não está aqui por acaso, você não está aqui por ocasião, ele fala que tem um propósito na vida. Aí logo ele fala bem assim no texto de Jeremias 1:5, que eu gravo até hoje. Antes de você pensar no pó, eu já tinha te formado. Então, assim, eu creio verdadeiramente que isso é a eleição. Não é discussão de eleição incondicional, condicional, essas discussões acadêmicas, não. Eu entendo porque depois que Deus, o Espírito Santo, me iluminou, abriu meus olhos, eu entendo que eu tenho um propósito aqui, estando aqui na Terra. Deus fez cego do direito. Olha, gente, a minha visão política veio desde quando eu nasci, tá? Tá bom, gente? Eu sou de esquerda por causa da minha visão monocular, tá? E se você negar isso, você tá blasfemando o Espírito Santo, tá bom? Só vou avisando, eu falo isso mesmo. Eu já falei com o pastor mesmo, ou os pastores são mentirosos. Eu entendi nessa época. Peraí, você falou que você é de esquerda, porque o quê? Por causa da visão monocular, não chefe na direita. Se a direita fosse bom, Deus teria dado a visão, gente. Se a direita fosse bom. Você foi predestinado a ser de esquerda. Predestinado a ser de esquerda. Se a visão direita fosse boa, Deus me dava a visão, gente. Então vai reclamar com Deus. Aí é blasfêmia, gente. Meu Deus! Eu digo que eu faço essa piadinha, eu não tava aguentando. Né? Brincadeiras da parte, a gente fala isso, mas eu não tenho nada contra essas questões, não. Eu sou bem grandinho com isso. Aí, o que acontece, gente? Eu entendi que muita coisa, questões, né, pessoais, afetivas, de relacionamento mesmo, e de convívio mesmo, foram sanadas a partir de então. Eu entendi que eu não sou o Rafael com TDAH, eu não sou o Rafael com visão monocular. Eu sou o Rafael que Deus fez pela glória de Deus. Aí hoje eu consigo conceber melhor essa visão. Eu consigo chegar em locais que pessoas que têm todos os seus sentidos corretos, que não tem nenhum tipo de deficiência, não conseguem chegar. O mesmo tempo de pouco de advocacia que eu tenho, né, mais com exemplo de vida. Então, assim, caramba, você quer ser pastor, você quer ser missionário lá na África do Sul, na África? Não, eu não tenho esse ministério. Deus não me escolheu para isso. Deus usou minha condição, a minha vivência, para viver para a glória dele. Então, eu hoje advogo, óbvio, tem um ganho profissional, um ganho pessoal tem, mas eu alcanço pessoas e prego em tempo e fora de tempo. Você fala de Jesus no Facebook, não fala, não, isso não é evangelho. Evangelismo é você ser carta viva, feita pelo Espírito Santo e feita pelos homens, como Paulo fala, testemunha. Então, assim, o momento que eu tenho para falar das pessoas de graça e arrependimento é nesse momento que eu estou com as pessoas. O que eu tenho que Deus me proporciona. Mesmo com a dificuldade. Mas se eu ficar milionário, ou ficar não milionário com a advocacia, não vai interferir em nada na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, seja os momentos bons, os momentos maus na minha vida. É isso que é o que a gente fala de graça, de mudança, de metanoia. Tem nada a ver com ideologia política, tem nada a ver com doutrina, com soteriologia, tem nada com essa babaquice que esse pessoal fala aí, não. Tem nada a ver com essas papagaiadas que o pessoal fala aí. Né? Até abri o Twitter aqui, quando eu falo que eu milito no Dia das Pessoas com Deficiência, é militar e defender. Igual eu trouxe meu currículo, trouxe a minha expertise, mas eu não uso para vangloriar, eu uso para direcionar. Vocês exemplificaram aí a situação das suas igrejas. Aí você vê as pessoas, quando eu falo assim, você vê assim, por exemplo, os camaradas que não produzem nada para essas áreas, assim, mas se acham intelectuais, são soberbos, são sofistas. Eu já falei para os caras que são sofistas mesmo, são. Falo que quando a gente defende essas pautas, identitarismo. No Twitter você vê muito disso.
Eu vi num rapaz no Twitter assim, que falou que essas pautas que defendem essas pautas à luz das escrituras é identitaria. Até com o Twitter aqui aberto aqui, tá até lá. Se não bloqueou, tá até lá a resposta. Chamei de sofista. As pessoas falam que você é intruso, que você é infiltrado na igreja, 2 textos porcos na Gazeta Povo e não voltemos ao Evangelho. São textos porcos que não têm fundamento nenhum. E fala que pessoas como eu, feito a imagem e a semelhança de Deus, filho de Deus, porque eu recebi a Cristo como meu Salvador, sou infiltrado na igreja, porque eu defendo isso. Eu não estou falando de que eu vou colocar isso acima da pregação das boas novas. É o que Deus escolheu. Lá em Efésios 4:11, fala assim, Deus escolheu uns para apóstolos, uns para os pastores, uns para evangelistas, outros para mestres e para doutores. Então, se Deus determinou para escolher para essa incumbência, eu vou fazer isso. Assim como tem irmão que trabalha com missões, que trabalha com pastoreio, que trabalha com essas questões. Aí os camaradas que não têm a humildade, eu estou falando humildade de pobreza, não, humildade como característica cristã, de reconhecer. E eu sei que nós somos irmãos sim, e atacar as pessoas por conta disso, porque eu defendo as pessoas com deficiência. Por outro lado, também tem umas pessoas mais liberais, que geralmente são bem, né, teologicamente liberais, acreditam que você tem que defender só as pautas das pessoas com deficiência, mas entender da questão salvífica. Não é isso. As coisas andam paralelas. O Evangelho de Jesus não é militância política, não. O Evangelho de Jesus é a esperança de salvação, de redenção para o homem. Quando você entende isso, você se aceita. Eu tive essa percepção. Hoje eu posso falar aqui no podcast, falar reiteradas vezes, posso ser homenageado igual você amanhã, eu posso falar em lives, posso testemunhar, posso palestrar, mas não para vangloriar, para que Deus, através do meu testemunho, de outras pessoas também, muitas pessoas boas que trabalham de bom coração, que são anônimas ou não, mas entendam porque é um testemunho que é a pregação das boas novas. E quando eu entendi isso, minha vida mudou bastante. Hoje eu posso estar, daqui a uns dias, posso estar muito mal fisicamente, posso estar mal mentalmente, mas eu entendo que Deus ainda irá suprir minhas necessidades. Todas elas. Amém, amém. Glória a Deus, cara. Massa demais ouvir testemunho desse, né, de um cara que a gente vê que realmente Deus colocou você onde você está e tem usado você do jeito que você é, e isso deixa a gente com o coração muito feliz e glorificando a Deus mesmo. Agora, caminhando para o final, eu queria deixar vocês à vontade aí para fazer as considerações finais, né? Quem quiser falar, fique à vontade aí, microfones abertos. Eu acabo sempre deixando o Rafael falar primeiro, porque é muito legal poder compartilhar e ouvir, ser abençoado também com o testemunho, com os relatos do Rafael, tá? E vocês também. Então, para você que está ouvindo, para geral, para a gente aqui que está gravando, para você que vai ouvir isso, independente do momento que você estiver ouvindo este episódio do podcast, eu quero, em nome de Jesus, que você não leve isso como peso para o seu coração, tá? Que, ai meu Deus, é lei, eu sou um fora da lei, sou um criminoso, meu Deus, não estamos fazendo nada. Sangue de Jesus tem poder, sabe? Isso tem que ser um incentivo para a gente ter mais conversas nesse sentido, para a gente poder conversar mais, para a gente poder caminhar, sabe? Porque um dia eu também passava na frente de vários surdos e não tinha noção da causa ou da necessidade de acessibilidade, sabe? Foi numa conversa, foi num congresso desses que a gente participa, você que talvez ouça e participe ou não, mas num congresso desse que eu vi e prestei atenção pela primeira vez na figura do intérprete, e a namorada, hoje esposa de um amigo intérprete, é surda e ela se esforçou para se comunicar comigo. E aquilo bateu no meu coração, sabe? De uma forma assim, cara, olha o esforço que ela está fazendo para se comunicar comigo, e igual ela deve ter milhões por aí. E realmente tem. Então, uma coisa que a gente repete como um lema, como um mantra, a gente, parafraseando Isaías, o relato de Isaías, como ouvirão se não há quem pregue, eu quero te perguntar como crerão se não há quem sinalize, sabe? Então, eu quero te desafiar nesse sentido de pesquisar e de procurar saber sobre a questão da acessibilidade e avançar. A gente precisa não só começar trabalhos, porque começar acaba sendo sempre a parte fácil, sabe? Então, a gente precisa começar e avançar no sentido da acessibilidade, para que a gente possa, sim, comunicar o Evangelho de forma eficaz
e de forma que as pessoas recebam, de forma que as pessoas possam entender, tá? Cada um na sua língua e de forma que as pessoas possam participar do que a gente chama do nosso culto coletivo. Deus abençoe todo mundo, Deus abençoe, galera. Fique com Deus. Amém. Posso encerrar? Pode. Agradecer novamente a oportunidade, assim. Desculpe o final da fala, porque eu falei a forma mais emocionada, mas a gente acaba ficando assim mesmo por causa do testemunho pessoal. Então, não vou nem falar sobre aspectos profissionais, teológicos, nada não. Vou falar para você que está ouvindo aí, que tem algum tipo de deficiência, ou que tem algum ente seu que tem algum tipo de deficiência, entendam que você foi feito para um propósito, para a glória de Deus, como eu falei. Você nasceu para servir a Deus e servir ao próximo, com seus dons e talentos. E não entendam, não fiquem com receio de se assumir enquanto pessoa com deficiência. Eu falo como uma pessoa que pratica crossfit. Sou crossfiteiro, tem um ano que faço crossfit, só atleta mesmo. Mesmo chegando um dos olhos só, mesmo com essa dificuldade de atenção para o TDAH, participo de torneios também, né? Vou participar agora no mês que vem de um outro torneio. Isso não impede nada de você ver a vida normal. Já namorei, namoro, só não casei ainda porque Deus não mandou a prometida não, mas tô igual o Salomão, né? O problema do Rafael é que ele é São Paulino, de resto, cara... Pois é, sou São Paulino não praticante. Não, Não praticante, foi boa. Então, assim, então o que acontece? Em Cristo não há deficiente, não há não deficiente, não há negro, não há branco, não é homem, não há mulher. Eu estou parafraseando Gálatas, acho que 3:22. Né? Em Cristo todas as discriminações são quebradas, todos os preconceitos são quebrados. Porque Deus, Ele é acima de tudo, assim, Ele está acima de todas as nossas concepções. Né? É a transformação da metanoia do Espírito Santo. E que Deus nos abençoe e que eu possa contribuir aqui cada vez mais com esse podcast que tenha alcançado pessoas no Brasil todo. Amém. 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 Vini, Leinha, despede a gente aí. Gente, eu quero agradecer aí essa oportunidade. Esse bate-papo foi da hora, foi riquíssimo mesmo e só me faz assim, só me motiva, na verdade. Eu já tinha alguns pensamentos, né? A gente que está envolvido com liderança de igreja sabe de alguns desafios que a gente tem, e esse bate-papo de hoje só me motiva assim, a tentar ampliar a visão, tentar enxergar as pessoas como um todo. E como eu falei que eu estava constrangido no início, eu continuo constrangido, só que agora eu estou motivado. Eu sei que é possível. Que é possível a gente mudar o quadro dessa sociedade, a começar pelas igrejas. As igrejas podem ser respostas, sim, para essa sociedade aí que tem tido muitas mazelas, muita corrupção, e a gente pode ser resposta. Então eu fiquei constrangido nesse bate-papo, mas eu saio daqui hoje motivado, eu quero fazer alguma coisa. Isso aí, Vini, eu acho que foi isso hoje. A gente aprendeu, passou vergonha, mas saímos motivados, aprendendo mais sobre a história, mais sobre humanidade e principalmente respeito com as pessoas com deficiência. E se você ainda acha que você precisa aprender muita coisa sobre respeito às pessoas com deficiência, siga aí o Rafa, siga aí o Rei e vamos aprender a tratar todo mundo de uma forma respeitosa, de uma forma empática, como Jesus nos ensinou, como Jesus foi com todas as pessoas com deficiência e sem deficiência que chegaram perto dele. Valeu demais, galera. Amém. Eu vou colocar na postagem principal o contato de vocês aí nas redes sociais, do Rafa e do Reinaldo. Se você, ouvinte, quiser trocar uma ideia com eles, acessa lá a postagem principal. Caso queira algum tipo de palestra assim, sobre igrejas, entidades empresariais e qualquer segmento, eu faço, tá? Eu faço a parte mais técnica, não fui obrigado aqui não. Assim, isso, e aí, vale avisar aí para você que vai resolver acompanhar minhas postagens, que eu só falo de Libras e do mundo nerd, tá? Então já chega, mas chega avisado. Massa. Como que é isso que você vai ter. A minha sugestão é, se você quiser levar esses caras para falar na sua igreja, leve, né? Leve o Rafa, leve o Rei, cada um com a sua especialidade, vai ser bênção aí na sua igreja, né? Manda esse episódio pro seu pastor ouvir, né? Se você
ficar com o coração mexido com isso. Manda pra todo mundo que a gente tem que fazer com que mais gente entre nessa discussão que nós começamos aqui. Rafa, obrigado, cara. Isso foi massa demais. Eu não imaginava que esse papo ia ser tão bom assim pra mim. Pra mim foi massa demais. Obrigadão mesmo pelo tempo de vocês. Tranquilo. Tamo junto, mano. Tamo junto. Deus abençoe no geral aí. Fui muito abençoado também. Vamos focar as ideias, assim, né? A ideia é fazer nóis. isso, esse bate-papo provocativo, não tão formal, não tão, como é que eu posso assim, tão nosso ambiente, nossa igreja, mais para que as pessoas possam ser alcançadas de uma forma mais amistosa mesmo, como se fosse uma conversa de amigos mesmo, as pessoas possam se sentir abraçadas e as pessoas possam, nossos irmãos que estão ouvindo aí, até as pessoas que não são crentes possam ser alcançadas. A nossa ideia é essa, sempre foi. Amém. Então, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço no seu coração e Um beijo no seu coração. até mais. Até mais, galera. Espero que vocês gostaram. Valeu, galera. Deus abençoe. Tamo junto. Fique com Deus. Hakuna Matata. Thank you.